Bomba em Brasília, né? Que confusão, viu, Leila? É uma bomba, sim, e você veja como Brasília a notícia está mudando a cada minuto. Olha, em relação a essa questão, primeiro vamos analisar a repercussão disso política. É preciso ainda aguardar o mérito, mas enquanto o mérito não for julgado pelo plenário, a decisão do ministro Marco Aurélio, ela é válida. E aí você cria um problema imediato para o Palácio do Planalto. Por quê? Porque você tem matérias importantes na pauta, inclusive a PEC do teto dos gastos, que ainda precisa ser votada em segundo turno. E o grande temor do Palácio do Planalto em relação a isso é você bem lembrou, o Jorge Viana, que é do PT, que é o primeiro vice-presidente, ele assumindo que haja dificuldade na votação dessa matéria. Isso é um ponto específico. Um segundo ponto mostra a situação de fragilidade realmente do Renan Calheiros, ou seja, é um presidente do Senado sob júdice, ou seja, está sendo questionado. Ele foi questionado pelas ruas, agora pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, a legitimidade dele permanecer no cargo depois de ter virado réu na semana passada, não é pela Lava Jato, é importante a gente explicar aqui, é por uma questão, um fato acontecido no ano de 2007, e naquele episódio específico, o Renan Calheiros, ele é acusado de pagar pensão à filha através de um lobista da empreiteira Mendes Júnior. Agora, você tem um terceiro ponto que é importante a gente colocar, e não é ligado ao Renan Calheiros, mas explicita o clima de animosidade na Suprema Corte, no Supremo Tribunal Federal. Por que isso? Porque essa decisão do ministro Marco Aurélio, ela vai no momento em que ainda está sob análise no Supremo Tribunal Federal a questão colocada pela própria Rede Sustentabilidade já há um bom tempo, no final do primeiro semestre, de que um réu não pode ocupar o cargo na linha sucessória. Naquele momento, o alvo principal da rede era o então presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, que depois foi cassado e hoje está preso em Curitiba. Sendo que esse tema acabou evoluindo e chegou a ser pautado pela ministra Carmen Lúcia, que é presidente do Supremo Tribunal Federal, no mês passado. E aí criou uma grande confusão em relação ao Renan Calheiros, porque ele temia acontecer exatamente isso. Primeiro, essa matéria de ser réu, não poder ocupar cargo na linha sucessória. E em seguida ele tinha medo de virar réu. Ele acabou virando réu, mas essa matéria ela ainda está sob análise porque o ministro Dias Toffoli, ele pediu vista, sendo que ele pediu vista, Leila, quando já havia uma maioria segura de 6 votos em favor dessa interpretação de que um réu não pode ocupar um cargo na linha sucessória, seja como presidente da Câmara, presidente do Senado, presidente do próprio Supremo Tribunal Federal ou mesmo um vice-presidente da República. Então, a linha sucessória da presidente da República precisaria ser blindada por pessoas que não fossem réu pelo Supremo Tribunal Federal. Enfim, essa é uma questão colocada. Isso daí, o fato do Dias Toffoli ter pedido vista, criou um constrangimento muito grande na Suprema Corte, entre os próprios colegas do ministro Dias Toffoli. E o que a gente vê é um claro movimento do ministro Marco Aurélio Mello, tentando, inclusive, apressar essa definição, porque o Dias Toffoli deixou claro na semana passada que ele só recebeu mesmo o processo na semana passada e que ele ali teria um prazo. E aí foi questionado pelo ministro Marco Aurélio Mello, porque todo o processo lá ele é eletrônico. Então, o que a gente está vendo, Leila, é de fato, além dessa situação extremamente delicada
do Renan Calheiros, que já estava fragilizado e agora fica impedido de exercer as funções de presidente do Senado, lógico que ele continua no mandato de senador e o Marco Aurélio ressalta isso porque é um mandato outorgado pelo povo de Alagoas, mas independente disso, o que a gente vê é que no Supremo Tribunal Federal ficou explicitada essa queda de braço entre o ministro Marco Aurélio Mello, que agora dá uma decisão exatamente que cria um constrangimento na casa, pode forçar a casa a analisar essa pauta principal apresentada pela rede no final do primeiro semestre desse ano.